Olá, boa noite, boa noite. É um prazer enorme estar aqui nessa terça-feira novamente com todos vocês. Boa noite, doutor Luiz, tudo bem? Boa noite, doutora Ângela, tudo bem? Tranquilo. Boa noite aos nossos espectadores aí, telespectadores que estão nos assistindo, né? É um prazer estar de novo nesse espaço aqui, né? Trocando ideias sobre esse maravilhoso assunto, né? Que nos traz aqui de educação financeira patrimonial, né? Exatamente. Hoje estamos nós dois, os dois guerreiros aqui, uma semanada, nós estamos na nossa semana de palestras. Todos nós, advogados que trabalhamos e pertencemos ao mesmo, à mesma equipe, né? Ao mesmo time Holding Brasil, nós estamos numa semanada de palestras pelo Brasil todo. E as nossas colegas, elas estão trabalhando nesse sentido. E nós amanhã começamos, né, Luiz? Então, hoje, eu e o Isso. doutor Luiz assumimos aqui o diálogo com vocês. E o nosso assunto de hoje, ele é um assunto... nós consideramos ele sempre muito interessante, porque ele não é tão falado, não é tão comentado, e muitas vezes as famílias acabam conhecendo e sabendo desse procedimento no momento que ocorre a perda de um ente querido. O inventário, o famoso inventário, que a gente denomina ele como o inimigo das famílias brasileiras. E por que a gente fala que ele é o inimigo das famílias brasileiras? Porque hoje, num contexto tributário, num contexto de carga tributária e perda de patrimônio, o inventário é hoje considerado o processo que mais leva bens das famílias brasileiras. E é esse ponto fundamental em que nós trabalhamos e que nós buscamos levar informação para as pessoas, e é esse o objetivo do canal Bens em Pauta, para que a gente consiga levar essas informações e que as famílias saibam e entendam o que é esse procedimento e que a gente comece a romper, a quebrar esse tabu em relação ao inventário, que o planejamento sucessório, o planejamento patrimonial, desde a gestão, a implantação, a organização, as vantagens que o direito oferece no sentido patrimonial das famílias, mas que principalmente o inventário seja pauta, ele seja conhecido, seja entendido e principalmente seja evitado, né, doutor Luiz? Porque o que essa semana eu estava conversando, né? Nós precisamos levar uma informação, e esse é o objetivo do canal, uma informação que modifique a vida das famílias. E essa modificação, ela passa em conhecendo o sistema, em conhecendo as formas que o direito pode auxiliar e evitar que a família tenha essas perdas patrimoniais. Né, doutor? Exatamente. Quando a gente começa a conversar e a demonstrar matematicamente os custos de um inventário, as pessoas ficam apavoradas, e é de apavorar, realmente. Hoje, por exemplo, né, a gente tem um teto aí, na maioria dos estados brasileiros, né, de 8% aí do imposto que incide sobre as heranças e doações, e então isso, a princípio, as pessoas não se dão conta, não conhecem essa realidade. Quando a gente apresenta os cálculos do inventário, é terrível, né? É terrível para o advogado, porque a gente sabe, né? E aí a gente sente, poxa, se essa pessoa tivesse, essa família tivesse me procurado antes, não teria deixado ela chegar nesse ponto, né? Nesse inventário. E vendendo bens, né? Como a gente sempre, praticamente todos os colegas, né? Muitas vezes enfrentam os inventários e a família tem que vender o seu único bem, né? Para poder custear o inventário. E aí a gente fica extremamente frustrado, né? Sabendo que tinha uma outra solução muito mais econômica, onde essa família não ia ter a necessidade de vender seus bens, se desfazer dos seus bens ou do seu único bem para custear a despesa de inventário, né? E algo assim que está ao alcance daquela família tranquilamente, né? Então a gente fica assim realmente chateado, né? Porque poderia ter evitado um mal maior e às vezes, infelizmente, quando nos procuram já não tem muito o que fazer, né? Exatamente. E é essa nossa proposta dessa noite, né? Nesse nosso encontro, nós convidamos a todos a curtir a nossa página, a nos seguir também nos Instagrams, né? No perfil profissional de cada um e também do Bens em Pauta. E nós vamos começar, eu vou compartilhar aqui uma tela
tá? Para que a gente consiga iniciar, hoje nós vamos trabalhar de uma forma um pouco diferente, porque nós vamos trabalhar cálculos, né? Quem diz que advogado não faz cálculo? E nós vamos estar trabalhando aqui de uma forma muito prática, muito dinâmica, para que a gente consiga entender como é que se forma esses custos do inventário, o quanto ele leva do patrimônio, e no final a gente vai pontuar quais formas e qual é o modelo mais adequado para se evitar esse procedimento, que é o nosso grande objetivo em levar para as famílias esse conhecimento. Então, aqui a nossa pergunta básica, né? Como é que nós vamos evitar os custos do inventário? E aí, nós temos aqui a nossa famosa frase, né? Onde a gente coloca: nós precisamos impedir que os seus filhos ou qualquer pessoa que você ame, para quem você vai destinar o seu patrimônio, os seus bens, sejam rebaixados de classe social. E o que é esse ser rebaixado de classe social? É perder parte da herança. E aí a gente vem com aquele discurso, né, doutor Luiz, que nós não queremos que as famílias tenham um terceiro herdeiro, né, ou quarto herdeiro, ou quinto herdeiro, que seria o Estado brasileiro. Nosso objetivo é evitar que as famílias tenham que dividir uma fração muito grande do seu patrimônio com o pagamento de impostos e todas essas custas que o inventário, na atualidade, tem, e a perspectiva é que se aumente muito mais. Então, nós vamos pegar aqui, vamos começar com um caso, a gente sempre traz um caso prático. Esse é um caso que corriqueiramente acontece em todos os escritórios de advocacia, que são aquelas famílias que procuram o advogado no sentido de que houve a perda do ente querido. E nesse caso, nós vamos estar exemplificando com a família da Eva. A Eva é uma mãe, né? Mãe de dois filhos, do Ricardo e do Rafael. E essa mãe já teve a perda anterior do esposo, e nesse momento ela está com um imóvel, né? Que seria o quê? Um imóvel onde a família reside, né? Onde ela reside. O que ocorre? Essa situação em que as famílias nos procuram e há a perda de um ente querido, e não existiu anteriormente um planejamento sucessório ou um planejamento patrimonial, é extremamente comum, né, doutor? A gente acaba tendo essas famílias, recebendo essas famílias, elas vêm com um imóvel, pode ser 2 imóveis, 3 imóveis, cotas sociais, investimentos financeiros que estavam em algum outro banco, né? E acaba que chega para a gente e nós precisamos inventariar. Tive a perda do meu familiar e agora nós precisamos realizar inventário. E quando a gente começa a desenvolver a estrutura, né, desse procedimento de inventário, o choque, o susto é muito grande. Então, nós vamos estar exemplificando com o caso do Ricardo e do Rafael, com a perda da sua mãe, da Eva. Tá? Nós não usamos nomes dos nossos clientes, já deixamos isso muito claro desde o início, né? Exemplificamos com nomes que nós denominamos aos nossos personagens, mas são casos práticos, casos reais que acontecem cotidianamente. Nesse caso, sem planejamento, sem essa família ter desenvolvido uma gestão patrimonial ou conhecido um sistema de planejamento patrimonial, qual é o recurso que ela tem no momento da sucessão familiar? É ir para o procedimento do inventário. É necessário que uma pessoa, quando ela possui bens no seu CPF e ela vem a falecer, o procedimento para a sucessão desse patrimônio é através do procedimento de inventário. E é aí que começa a realidade que não é tão boa no nosso país. O inventário, né? Quando a gente vai levar um imóvel para o inventário, os bens para o inventário, esses imóveis, no caso aqui da família do Ricardo e do Rafael, em que eles possuem um único imóvel residencial da mãe, uma casa, quando a gente leva esses bens para o inventário, o Estado, ele nos coloca que o valor a ser inventariado desse bem imóvel é o valor de mercado, tá?
Isso, doutor, nós precisamos enfatizar para os nossos ouvintes, por quê? Porque antigamente, lá há décadas atrás, se conseguia até passar os imóveis por um valor mais, ou um valor histórico, ou um valor venal, ou um valor que era atribuído. A realidade hoje é completamente diferente. Hoje, por exemplo, no estado de Santa Catarina, quando a gente vai realizar um procedimento de inventário, o Estado nos diz quanto esse bem imóvel custa. Tá? E o custo é o custo de mercado, o valor para a venda. Tá? Então, isso é extremamente importante que as famílias saibam, porque o valor que vai estar sendo atribuído, o imposto e todas as custas, é o valor de mercado desses bens. E no caso aqui da família da Eva, né, do Ricardo e do Rafael, essa residência tem um valor de mercado de R$ 1.500.000. Eu vou passar aqui e o doutor Luiz vai estar pontuando agora com vocês. Doutor, por favor. Então, aí nós vamos começar pelo imposto, né, pelo sócio majoritário, digamos assim, né, dessa família aí, né, doutora, que vem, né, e faz uma avaliação via tabela FIP, né, como bem frisou a doutora Ângela, a avaliação de mercado é utilizada a tabela FIP. E se porventura a Fazenda Estadual discordar da nossa avaliação, muitas vezes a gente tem que lançar mão de 2 ou 3 avaliações de corretores de imóveis ou de imobiliários para provar para a fazenda que aquele imóvel não tem aquele valor que ela havia atribuído para ele, né? E aí trava uma discussão administrativa até que se chegue a um consenso, né? Bom, então, nesse caso aí dessa família que estamos tratando, o imposto de sobre herança ali, o ITCMD, né, ele vai incidir ali no percentual de 7%, que aqui em Santa Catarina é onde atingiu esse valor, e vai corresponder a um valor de R$ 105.000. Vocês imaginem a tacada, né, no bolso do cliente, né? Vai pagar R$ 105.000 de imposto. Muitas vezes as famílias não dispõem desse dinheiro, né? Honorários advocatícios, muitas vezes, que eu salvo engano, esse aí foi o caso, né, do inventário duplo, né, conjunto, no caso que a gente chama, né, que o pai já havia falecido, né, e daí ficou a mãe faleceu, mal estava começando o inventário do pai lá, a mãe já faleceu também em seguida. Então, faça digamos assim, um consenso com a família para cobrar 7% pelos 2 inventários. Na verdade, serão 2 inventários feitos ao mesmo tempo, né? A gente chama processualmente de inventário conjunto, né? E um valor ali de honorários de 105.000 também. Aí temos o custo ali do cartório de notas, né, do tabelionato, onde vai ser feita a escritura, né? Como os 2 herdeiros são maiores e capazes, e eles estão de acordo, né, com a partilha amigável ali, então se faz através do cartório de notas, né? Inclusive ele custa um pouco menos do que fazer no judiciário, tá? Certidões ali que vamos utilizar nesse processo aí, foram utilizadas nesse processo, em torno de R$ 1.000, e aí depois o cartório de registro de imóveis para registrar o formal de partilha desse inventário. Formal de partilha, só para explicar, é aquele documento que o tabelionato vai fazer uma escritura, no caso, né, e essa escritura aí vai detalhar, vai se transformar num formal de partilha que vai ser apresentado, né, para registro junto ao cartório de registro de imóveis. Um valor de R$ 9.000 ali, e as despesas desse inventário totalizaram, então, R$ 227.000. É um valor... Imagina, né, doutor? Né? Imagina, né? 227.000 de custos que saem do patrimônio dessa família. Provavelmente, né, doutor, essa família teve que mudar de classe social, como a senhora bem contou lá no início, né? Porque a pessoa que tinha um imóvel que valia R$ 1.500.000, por exemplo, vai pagar 227.000, não vai dispor desse dinheiro para pagar essas coisas, vai ser obrigado a vender aquele imóvel. Vendendo aquele imóvel, já não vai ter o valor suficiente para comprar um imóvel na mesma condição naquele bairro, né, que muitas vezes aquela família, aqueles 2 meninos ali, aqueles rapazes, eles se criaram ali, construíram as suas amizades, jogaram futebol com seus amigos ali no bairro, né? Estudaram na mesma escola e tudo mais. Então, eles tinham um padrão de vida
né, determinado ali. E, de repente, eles vão ser obrigados a sair dali, né? Quer dizer, quem ali viveu a vida toda praticamente, numa hora para outra, se vê obrigado a sair. E isso é muito doloroso. Eu acho que é uma das partes mais dolorosas do inventário. É ver as Exatamente. famílias terem que se mudar, né, do lugar onde E essa moravam, né? é uma realidade, né, doutor, muito frequente. Às vezes a gente fala isso, né, comenta no sentido assim, as famílias precisam vender. Quando se tem um ou dois imóveis, se tenta vender aquele de menor valor que se aproxima mais das custas do inventário. Mas no caso, quando é um único imóvel e essa família não resguardou um valor, né, como é o caso aqui, para custear o inventário, a família se obriga a vender. Ela precisa transmitir esses bens imóveis e ela precisa custear esses gastos, principalmente no que se refere ao governo, né? Porque, além do mais, há multas e tudo mais que podem incidir. E aí tem que fazer a venda desse imóvel. E aí surge uma outra situação, né, doutor, que vai, como é que eu posso falar? Vai piorando um pouco a situação. Sim. O que acontece? Quando a família vai vender um bem que está no inventário, é natural, né, que o comprador seja um investidor, né, aquela pessoa que está ali com seu dinheiro investido em outros fundos, enfim, aplicações. E o que acontece? Ele vai tirar aquele dinheiro da aplicação para comprar o imóvel, só que o imóvel ele não vai ter imediata, digamos assim, não vai poder negociar imediatamente aquele imóvel depois que ele adquirir. Por exemplo, ele, vou vender esse apartamento, ou essa casa, ou vou alugar, enfim, já fica complicado, porque o imóvel está com ônus, né? Tá dentro do inventário, não pode ser transferida ainda a propriedade para ele, somente depois que o inventário transcorrer ali, que vai sair, de repente, a transferência já direto no próprio processo, né? Ou na escritura ali, para que ele possa efetivamente consolidar a propriedade daquele imóvel no seu nome, então ele vai exigir um deságio daquele valor ali. O que seria R$ 1.500.000 para venda a preço de mercado, já vai perder 20%, esse valor já vai cair para 1.200.000, né? E tem mais um detalhe ainda, né, que é o imposto de renda sob a forma de ganho de capital. E nesse valor aí, ele vai dar em torno de, vai ser 15% sobre a diferença do preço de aquisição desse imóvel lá no passado e o preço atual de venda desse imóvel. Então, sobre essa diferença, vai incidir os 15%. Ali, por exemplo, no exemplo, o imóvel foi adquirido no passado por 250 mil. Aí veio toda uma valorização imobiliária, Copa do Mundo, Olimpíada, enfim, deu um boom imobiliário no país, e esse imóvel pulou para 1.500.000. Foi vendido por 1.200.000, consequentemente, essa diferença aí entre o preço de aquisição e o preço da venda, em torno de R$ 950.000, é que vai incidir os 15% ali de imposto de renda sob a forma de ganho de capital, o que vai levar a abocanhar mais 142.500 do valor desse imóvel e vai deixar essa família bem mais pobre, né, doutora? É aí que a gente fala e que a gente vem com aquela colocação que é quando as famílias acabam tendo que vender e tem essa queda patrimonial, né, que é rebaixado de classe social. E aí aqui, doutor, o senhor pode explicar também, né, o porquê que o inventário hoje, quando a gente fala, leva de 15, 20 até 40% do valor dos imóveis, né? Exatamente. E nós esquecemos de um percentual importante ali nos nossos cálculos, doutor, que foi o 6% ali do corretor de Do imóveis, que corretor de fez a imóveis. venda desse imóvel, né? Então, a gente não Exatamente. contabilizou, acabamos esquecendo, mas não tem problema. Já dá para ter uma ideia muito clara. Olha o valor que está custando esse inventário aí para essa família, R$ 369.500, R$ 369.500, ou seja, uma perda patrimonial de 35%. É um Exato. valor assim que a gente para olhar e fica assim estarrecido, né? Meu Deus do céu, 35% do patrimônio dessa família foi para o ralo, né? Foi para pagar a conta, né? Do E inventário. isso, exatamente. E esse cálculo aqui, né, doutor, a gente acaba fazendo ele com base no que a gente recebe das famílias, né, das matrículas dos imóveis, mas não há como fugir dele.
Não tem como você deixar de não pagar determinadas custas ou de fazer um acordo, né, no sentido assim, não, eu vou deixar para pagar depois, porque senão fica na ilegalidade, fica aquele inventário que não foi oficializado, né? E a Exato. herança ela fica sem dono e ela precisa ter, né, de fato e de direito a passagem para os herdeiros. E não há como fugir. Então, essa perda patrimonial que a gente observou ali dos 369 mil, ela é real, é o cálculo, e ainda nós não acrescentamos, como o doutor falou, a questão do corretor imobiliário ou de outras pontualidades. Em muitos casos, a família nem vai receber tudo em dinheiro, né, doutor? Tem que receber um imóvel de menor Exato. valor, né? E aí acaba rebaixando, e aí acaba tendo mais perda patrimonial. Com certeza. Mas tem solução para tudo isso, né, doutora? Felizmente, né? Para aqueles que não Exatamente. chegaram nesse ponto ainda, né? E o que, que acontece aqui? Isso também é um outro ponto muito interessante para a gente frisar, né? Como é que os estados estão se organizando? Com a reforma tributária, os estados já começaram antes mesmo, e agora, principalmente nesse último ano, a gente tem ouvido inúmeros discursos, né, em relação aos nossos governantes, dessa cobrança do ITCMD nos estados. A gente já teve, a reforma já trouxe essa alíquota progressiva, que hoje ela vai de 1 a 8%. Em Santa Catarina, por exemplo, para herdeiros diretos e acima de 150 mil o valor dos imóveis, né, acaba já indo para a faixa dos 7%. Mas os estados querem mais. O objetivo deles não é ficar só com essa alíquota progressiva e muito menos na faixa dos 8%. O que se busca é que o Estado arrecade mais com o imposto da herança, né? Que é o ITCMD. E aqui eu trouxe para a gente visualizar como é que acontece isso, né? Quando a gente está lá emitindo uma declaração, uma guia junto à Fazenda. É isso aqui que o doutor Luiz pontuou antes. O Estado ele vai nos pontuar qual é o valor do bem. Então, existe hoje em muitos estados do Brasil, Santa Catarina é um deles, Rio Grande do Sul já está sendo implantado, São Paulo, Goiás, Bahia, que é a tabela FIP. É uma tabela em que o governo fez um mapeamento estadual de todo o território e pontuou valor em relação àquele determinado bem imóvel. Então, no momento que a gente vai fazer esse lançamento, a descrição desse imóvel lá para a Receita, para a Secretaria, nós vamos pontuar um valor e o Estado ele vai dizer, olha, esse valor está de acordo ou não está de acordo. Num caso, né, aqui também que eu trouxe, né, essa família pontuou que o imóvel custava 800 mil reais e o Estado disse não. Esse imóvel ele custa, no meu entendimento, na minha visão, 1.552.000 reais. Né? E aí o contribuinte o herdeiro, ele vai ter que optar, ou vai fazer a declaração com o valor que o Estado está pontuando pela tabela FIP, ou vai ficar submetido a um processo futuramente, se existir essa fiscalização administrativo para defender e provar que esse imóvel tem um valor que não foi o apontado pelo governo. Isso é a realidade que nós enfrentamos hoje. E o que ocorre, além dessa realidade do apontamento de valor pelos estados? Quando se trata de inventário, onde há cotas, né, cotas sociais, também houve uma alteração legislativa. E os estados já estão indo nesse sentido, caminhando nesse sentido. Anteriormente, se encaminhava para apuração do inventário de cotas o patrimônio líquido, né, da empresa, né, quais eram o valor que se tinha em relação àquelas cotas sociais. Hoje, a legislação alterou. E o que é que o governo faz atualmente? Se faz, né, uma avaliação do valor do patrimônio líquido ajustado por uma reavaliação dos ativos e dos passivos ao valor de mercado do que tem dentro dessa estrutura empresarial para se poder avaliar essas cotas no momento do envio da ADF, do ITCMD. Então, aquele inventário de cotas que nós também tínhamos anteriormente,
já está sendo alterado e já se alterou, como é o caso aqui de Santa Catarina, que a gente tem essa revisão e essa reavaliação dos ativos e passivos no momento do lançamento da DIEF. Então, o que isso quer dizer? Que a arrecadação está buscando formas de abocanhar um pouco mais a herança, né? Buscar um pouco mais de receita na herança das famílias. E aqui, doutora, a nossa tabela típica, né, que mostra, hoje nós temos três projetos que estão em andamento no Congresso, no sentido de aumento dessa alíquota do ITCMD. O que nós, nos nossos estudos, o que a gente busca, né, doutor Luiz, levar de informação, é que a gente tem uma previsão que uma dessas duas faixas que vai dos 16% até 21% vão ser implementadas. O que o doutor tem a contribuir sobre isso, doutor? A Fazenda, né, ou as pessoas que estão trabalhando lá para aumentar esse tributo, né, eles usam algumas teses, né, que, porque somente as famílias ricas seriam penalizadas com esse aumento de tributo e tal, o que não é verdade, né, doutora? Essa é uma grande mentira aí que eles estão divulgando aí na mídia e tal, porque o que acontece? As famílias milionárias e bilionárias desse país não vão fazer inventário. Elas têm outra fórmula que a gente vai explicar daqui a pouco, né? Ou na nossa palestra de amanhã, né, doutor? De quinta-feira, quer dizer, que nós estamos preparando, que essas famílias não passam por isso. Quem é que vai ser penalizado? Vai ser a classe média, que não tomar providência de evitar o inventário. Se deixar para ir serem inventariados os seus bens, são essas pessoas que vão arcar com essa carga tributária pesada. E como bem pontuou a doutora Ângela, existem projetos de 16%, e existe um do próprio CONFAS, né, que é o Conselho de Política Fazendária, né, que já prevê 20%, e agora na última, né, depois da reforma tributária, já veio a equipe que estava fazendo esse estudo aí, já falou em 21%, né, e isso ainda pode piorar mais, né. Então, aí eles dizem assim, mas os países ricos, eles têm alíquotas muito maiores do que as nossas. É verdade, podemos olhar ali, França, por exemplo, 60%, Japão, 55%, Alemanha, 50%, Suíça, 50%, Estados Unidos e Inglaterra, 40%, e o nosso vizinho aqui, o Chile, 25%. Mas só que tem um detalhe, né, doutora? Lá nesses países existe uma política de Estado e que faz com que esse valor aí não seja pago pelas pessoas físicas, né, no seu CPF, que tem um bens no seu CPF. Em primeiro lugar, porque elas não vão deixar os seus bens na pessoa física. Elas já sabem dessas alíquotas aí, e elas não são bobas de pagar 60%, 50%, 45%. Não, então o que elas constituem? Constituem um sistema, né, e que agora também está ao alcance das famílias brasileiras, né, para que os seus bens sejam transferidos, né, para esse sistema, né, que é a solução que a doutora Ângela vai comentar agora, né? Exatamente, até o doutor pode estar continuando essa contribuição que está excelente, mas é exatamente isso, né, doutor? Nos países, quando a gente retoma aqui, vai lá e olha aquela tabela, né, e visualiza que França, 60%, Japão, 55%, são países muito desenvolvidos, né, e nós estamos aqui só com a alíquota de 8%, mas é porque já houve uma mudança cultural em relação ao patrimônio familiar nesses países. E é exatamente o que o doutor pontuou. Essas famílias, elas não precisam passar pelo inventário. Elas já se estruturaram durante a sua vida financeira, durante toda a sua vida patrimonial, para fugir desse sistema que acaba levando grande parte do patrimônio. E que é a tendência hoje no Brasil e em inúmeros outros países que precisam buscar dos impostos uma forma de arrecadação. E a solução, no caso dessas famílias que estão nesses outros países e que agora, de uma forma, está sendo levada ao conhecimento das famílias brasileiras, é um planejamento patrimonial ou o que popularmente a gente costuma falar que é a holding, né? A holding familiar. Porque a holding em si, ela é uma das estruturas que a gente tem dentro de todo um sistema do planejamento patrimonial. E é aqui o grande
segredo, se assim a gente pode dizer, né, doutor, que estava na mão Sim. dessas grandes famílias de bilionários no Brasil, dos grandes grupos econômicos que não passam pelo inventário no Brasil hoje. Há muitos anos, há mais de 20 anos, essas famílias não passam pelo procedimento de inventário. Por quê? Porque fizeram toda a sua sucessão e o seu planejamento anteriormente. Né? Isso aí. E é justamente, né, doutora, sobre isso que nós estaremos comentando, detalhando, né, minuciosamente, detalhadamente, na próxima quinta-feira, né, nas palestras que vamos realizar aí nos estados, no Brasil inteiro, praticamente, né, no nosso Exato. grupo ali, no nosso time ali, né, que vai estar fazendo essas palestras, né, levando, digamos assim, essa educação patrimonial para as famílias, né, para que as famílias não passem por esse problema, por esse dilema, né, que se chama-se inventário, né, e que acaba literalmente levando uma parcela significativa do patrimônio das famílias, né, e que a gente tem a maneira, hoje tem um meio jurídico, né, para evitar tudo isso, né. Até hoje mesmo eu estava olhando, alguma pessoa comentou numa das minhas redes sociais ali, assistindo um dos vídeos, mas sonegar impostos é crime. Eu digo, com certeza, é crime, mas no nosso sistema que utilizamos, nós não sonegamos impostos, pelo contrário, nós otimizamos a questão tributária justamente porque a lei nos permite isso, né? Hoje não se não se constitui um sistema patrimonial fora da lei, pelo contrário, tudo que a gente faz ali é muito aberto, é muito, né, escancarado, quer dizer, a gente quer mais é que a fazenda estadual, a municipal, a União, né, a fazenda, essas fazendas aí consigam analisar os nossos cálculos, os recolhimentos, os tributos, e deem ok. É isso que a gente faz abertamente, porque não haja fraude nenhuma, né? Então, Exatamente. E o que a gente faz é a inteligência jurídica aplicada no sentido de contribuir com as famílias, né? E não há, como o doutor pontuou, são muitos órgãos envolvidos, não há como existir qualquer indício de simulação ou algo que vá prejudicar nesse sentido. Então, nós vamos encerrando por aqui, doutor. Eu gostaria também de reforçar o convite que o doutor Luiz Alberto fez. Nessa quinta-feira, todos nós vamos estar em palestra, convidamos a todos. E nós também nos comprometemos, na terça-feira que vem, vamos estar aqui novamente com outro assunto, outro tema nesse sentido. Quem tiver alguma dúvida, uma sugestão de pauta, uma questão que gostaria de lidar, por favor, nos mande, né, nas nossas redes sociais ou no nosso e-mail, diretamente no e-mail, que a gente vai ter o maior prazer em responder. Também pontuamos que numa próxima apresentação, onde nós vamos estar os 6 envolvidos, nós vamos explicar exatamente como é que funciona o sistema, né, doutor? Assumimos esse compromisso de explicar como é que se constitui, como é que se estrutura e quais são os benefícios do sistema de planejamento patrimonial no modelo que nós atuamos. perfeito. Isso, doutor? É isso aí. Então agradeço a todos, muito obrigada. Pode se despedir, doutor, por favor? Foi um prazer estar com vocês na noite de hoje, né? E forte abraço a todos aí, né, que nos acompanham sempre, né? Principalmente as nossas colegas que hoje estão impossibilitadas de estar presentes, né, mas que retornarão em breve. Um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos, tenham uma ótima noite e até terça que vem. Até mais.